Chaya Pinkassovna Lispector. Você sabe de quem eu tô falando? Quem é essa pessoa? Acho que não, né? Mas esse é o nome de batismo da Clarice Lispector, essa autora brasileira que muita gente conhece ou pelo menos já ouviu falar. A Clarice Lispector tem esse nome de batismo porque ela nasceu na Ucrânia e veio para o Brasil, ainda criança de colo, com os pais que vinham fugidos das perseguições aos judeus na Europa naquele momento. Então é um nome russo, porque na Ucrânia se fala russo, mas ela se considera brasileira, naturalizada brasileira. É, Viveu uma boa parte da sua vida em Recife, a sua infância e sua juventude foram em Recife, e veio para o Rio de Janeiro estudar direito, ali pelos anos 50, 60. A Clarice Lispector, acabou se tornando uma autora muito importante, assim, ela é muito citada. E ela é muito citada, inclusive erroneamente, né? Tem muito meme, muita piada na internet de gente que escreve uma frase que acha que é profunda, é, com as pedras no caminho construa um castelo. Sua inveja é minha fama. Aí a pessoa vai lá e escreve Clarice Lispector. Pra quê? Pra dar aquela frase, esse peso, essa profundidade, essa sensação de autoridade, de legitimidade, né? Mas muitas frases não são dela, no entanto, ela acabou se tornando bastante conhecida, muito popular, assim, nesse sentido. Todo mundo já ouviu falar dela. E no ano de 2020, o ano que acabou de passar, a Clarice Lispector, no dia 10 de dezembro, faria 100 anos. Então esse foi outro motivo, porque ela foi muito evocada, seus livros foram muito visitados, suas principais obras foram amplamente analisadas em jornais, em revistas. Então vamos conhecer um pouquinho mais da Clarice Lispector e principalmente do seu livro de contos, O Laços de Família, que é o livro que mais costuma aparecer em provas, em vestibular, em avaliações de um modo geral, né? Quando se fala de literatura brasileira, a gente precisa falar da Clarice Lispector. Ela é uma autora muito conceituada. E por que será, né? Por que será que se fala tanto? Por que será que se atribui frases que não são delas a ela, né? E um dos motivos é porque a Clarice Lispector, ela, de certa maneira, inaugurou uma forma de narrativa no Brasil. Né? Aqui esse é um livro de contos, ela também escreveu romances, o livro de estreia dela é o Paixão Segundo de H, que é um romance, e esse, O Laço de Família, é um livro de contos. Gente, não ache que esse livro aqui é o livro da novela do Manuel Carlos, da Vale a Pena Ver de Novo, tá? Não é. Esse livro aqui fala de outra coisa, é um livro de 13 contos pequenos, e a gente vai ver quais são esses contos e quem são essas personagens, né? No geral, são contos que tem um só personagem, e essa é uma característica própria do conto, né? O Júlio Cortázar, que é um escritor argentino, ele é um entusiasta de luta de boxe, ama luta de boxe, não sei quantos de vocês adoram boxe, mas a metáfora e a comparação que ele faz é que o conto ele vence do leitor por nocaute, o romance vence do leitor por pontos. Então, o que quer dizer com isso, né? Com nocaute? É uma narrativa muito curta. O conto é a narrativa que você lê em uma sentada. No caso, você senta, abre o livro, lê, quando levantar já que terminou. É bem rapidinho, são narrativas bem curtas. Então, nesse sentido, é o nocaute que o leitor leva. Porque geralmente ele tem uma só trama, um só núcleo narrativo, um só enredo. E enquanto o romance, assim como as séries que a gente assiste, assim como as telenovelas que a gente assiste, tem vários núcleos e vários conflitos, né? São muitas tramas paralelas. Existe um núcleo cômico, o núcleo da casa do fulano, então são várias tramas em paralelo. Nesse sentido, esse livro de contos, O Laços de Família, ele traz 13 contos. O conto mais famoso de Laços de Família é o conto Amor, um conto muito famoso em que a Ana, uma dona de casa, se sente muito confortável no seu cotidiano, ela se sente muito feliz cumprindo as suas tarefas de dona de casa, de esposa, de mãe, ela se sente ambientada a essa vida. E nesse sentido,
ela, em algum momento, ela até fala que a juventude pregressa parece uma doença de vida, um momento que já passou na vida dela. E Ana, num desses dias, dos dias de sua vida, cheio dos afazeres domésticos, no fim desse dia ela sai de casa em busca de comprar ovos, fazer compras de despensa. Nesse momento ela tá andando, tá indo de bonde, fazer essas compras, e pela janela do bonde ela avista um homem cego que masca chiclete no Jardim Botânico. Aquela cena foi um gatilho, algo dentro da Ana se desestabilizou, o seu cotidiano foi desestabilizado, o seu psicológico foi desestabilizado pela simples cena de um homem mascando chiclete num ponto de ônibus. Esse homem cego causa nela um espanto, né? E é o que sempre se chama, principalmente se tratando de Clarice Lispector, de epifania. Epifania é um termo que nasce em ambiente religioso, num contexto religioso, mas é sempre evocado na obra da Clarice Lispector, porque é esse pequeno gatilho que leva a personagem ao conhecimento de si, que leva a uma revelação, a personagem passa por uma transformação interna a partir de um pequeno acontecimento cotidiano, que é o que acontece. A Ana, quando vê esse homem cego, ela dá um grito, o bonde freia, os ovos caem no chão, ela fica com aqueles ovos caindo, ela desce fora do seu ponto, perde o ponto de ônibus, fica totalmente atordoada e desce no Jardim Botânico. E ali ela entra e começa a ver as árvores do Jardim Botânico, os animais, e começa a andar por ali totalmente atordoada e refletindo sobre as suas escolhas, né? Sobre esse papel que ela exerce mesmo, os papéis de mãe, de esposa, de dona de casa, e sobre o que ela não fora esses papéis, né? Que ela tem que atuar, né, desempenhar. Então a Ana, ela tem uma epifania, começa a pensar, viajar, ir fundo e longe dentro da sua própria consciência, dentro do seu próprio ser, para entender o que acontece com ela quando ela vê aquele homem cego. Assim, na minha interpretação, esses ovos que quebram, eles são uma metáfora da fragilidade da vida, né? Pode ser, não sei se vocês já tiveram esses momentos assim, você começa a pensar, viajar, e aí você fala, gente, por que eu fiz isso? E começa a pensar em todas as suas escolhas, e por que você foi parar ali? Eu acho que é mais ou menos isso que acontece com a Ana. E aquele cego, por que ela fica tão atordoada com uma visão tão simples, né? Acho que a Ana, ela se vê naquele cego, ela pensa sobre as suas cegueiras ou suas cegueiras voluntárias, o que ela escolhe não ver para seguir com a sua vida tranquila. Então esse é o principal conto, ele tem um momento de epifania, ele tem uma trama psicológica, e esse aspecto ele percorre muitos outros contos desse livro, né? São 13 contos, e em todos eles são momentos em família, sempre de pessoas brancas e de classe média do Rio de Janeiro. Nesse sentido é um universo bastante limitado, mas que é o universo da Clarice mesmo, né? E aí são momentos em que as pessoas são desestabilizadas por momentos cotidianos que parecem bobos, mas que desencadeiam reflexões muito profundas sobre si. Esse é só uma palhinha, só uma pequena amostra do que acontece nesse livro e que a gente pode conhecer mais adiante.